Para quem está chegando agora na live, eu não sei se você está acompanhando o que é que está acontecendo, mas começamos ontem um ciclo de lives, vivendo uma experiência de 40 dias. 40 dias. E ontem foi nosso primeiro dia e nós estamos fazendo um estudo desse livro. Uma vida com propósitos. E eu estou muito feliz porque tivemos uma experiência ontem com esse livro. Uma experiência incrível, lendo e aprendendo, e nos fez refletir a respeito de algumas coisas, de algumas verdades que tínhamos até antes de ler aquele capítulo 1. E conforme eu compartilhei ontem com vocês, eu tenho certeza, para quem está desde ontem acompanhando com a gente, que de fato viveremos uma vida com propósitos. Enxergaremos o nosso propósito, enxergaremos algumas missões, alguns planos, algumas coisas que talvez ainda estejam ocultas. Mas a partir do momento que a gente leia esse livro, uma janela vai se abrir, uma cortina vai se abrir, uma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu tive essa experiência, há muito tempo atrás eu li esse livro e eu tive uma experiência incrível. Os meus olhos se abriram e eu passei a enxergar muitas coisas que eu procurava em outras portas, que eu procurava em outros livros, em outros cursos, e eu não conseguia encontrar. E quando eu acessei esse livro do Rick Warren, a minha vida mudou. A minha vida deu uma guinada, eu cresci. E considerando esse cenário que a gente está vivendo, esse autor ele decidiu fazer esse propósito em 40 dias, mas não foi à toa. E ontem eu compartilhei o que aconteceu na 40 dias na vida de várias pessoas. O que 40 dias pode fazer na vida de qualquer pessoa que toma a decisão de seguir numa jornada diferente. O título do capítulo de ontem foi Tudo Começa com Deus. E o que a gente tratou ontem? A gente falou sobre quem nós somos, porque normalmente as pessoas tendem, quando alguém pergunta quem é você, a falar o que você faz e não quem realmente você é. Quem você é, a sua essência. E nós falamos ontem sobre quem nós somos, sobre que transformação a gente pode gerar na nossa vida em 40 dias. Quantas coisas incríveis podem acontecer em 40 dias na nossa vida. Nós falamos ontem sobre um compromisso, assumir um compromisso de irmos fiéis até o fim. A ideia dessa leitura juntos, a própria proposta do autor é que seja uma leitura em conjunto. Por quê? Porque se um cai, o outro levanta. Se um desanima, o outro anima. Se um se sente frágil, o outro vai e fortalece. Esse é o nosso propósito. Então, se você ama alguém, você quer que alguém esteja conosco nesse propósito, convida. Independente de ser o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, não importa. Porque como lemos ontem, na apresentação do livro, nada acontece por acaso, existe um propósito. Então, se essa pessoa entrou hoje, se você talvez entrou hoje aqui nessa live e não esteja entendendo ainda o que é que você está fazendo aqui, eu já te adianto uma coisa, há um propósito para você estar aqui agora, você entrar aqui nessa live agora. Eu acredito que alguma coisa Deus quer falar com você. E aqui a gente não fala de religião, mas a base desse livro é a Bíblia. É a Bíblia. E o dia de hoje, o dia 2, vamos começar o dia 2. E o dia 2 traz um tema que o título já diz tudo. O título do capítulo 2, do dia 2 diz: você não é um acidente. Você não é um acidente. O capítulo começa dizendo o seguinte versículo: eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de você nascer. Uau! Uau! Eu sou seu Criador e eu cuido de você. Você está sob os meus cuidados desde antes de você nascer. Isso está escrito em Isaías 44, no versículo 2. E quando eu me lembro desse versículo, eu me lembro do dia que eu
me casei, logo que eu me casei, poucas pessoas conhecem essa história, e eu tive a notícia de que eu não poderia ter filhos. E o meu esposo também. Eu fiz os testes, meu esposo também, e os dois, o cenário dos dois era que seríamos estéreis. E aí a minha médica falou pra mim, que me acompanhava, falou: Zandra, pode ser que um dia você consiga engravidar, mas é algo a longo prazo, muitas tentativas. E eu lembro que eu fui num culto com meu esposo, e naquela hora ali que a gente estava ouvindo aquela palavra de vida, eu ouvi Deus falando no meu coração assim: coloca a mão no seu ventre, na sua barriga. Eu coloquei a mão no meu ventre e comecei a orar pela minha filha, né? Que eu nem imaginava, que já estava projetada por Deus. Eu coloquei a mão no meu ventre e comecei a orar pela filha que Deus me daria. E apresentei ali ao Senhor. E pouquíssimo tempo depois, eu tive a alegria de saber que eu estava grávida. E eu fiquei muito feliz, meu esposo ficou muito feliz, porque nós vimos um milagre de Deus acontecer na vida da gente. E a gente viu se cumprir isso que a gente acabou de ler. Nossa, minha filha estava sob os cuidados do Senhor antes mesmo dela nascer. E eu pude sentir como se ela estivesse ali no meu ventre, como se ela já estivesse. Mas antes dela surgir no meu ventre, ela já tinha surgido no coração de Deus. E hoje ela tem 11 anos. E eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida da minha filha. Mas seguindo aqui o texto, você não é um acidente. Olha o que o autor nos diz. Ele diz o seguinte: seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele já aguardava você. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, ou por sorte, ou por destino, ou por coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então você está vivo agora, está respirando agora, não foi um acidente. Às vezes você vê um pai ou uma mãe conversando e alguém fala assim: você planejou? Planejou esse filho? Planejou aquele filho? E muitas vezes eles falam: não, foi um acidente. Não foi um acidente, você não é um acidente. Você é um projeto, você foi projetado por Deus. E aí Rick continua dizendo: Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor de sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como eu fui formado, parte por parte, como fui esculpido e como vim a existir. E quando essa verdade chega para nós, a gente começa a se amar, a gente começa a se valorizar e a entender que o seu formato, que o seu cabelo, que o seu corpo, que os seus olhos, seu nariz, sua boca, todo o seu corpo foi projetado por Deus. Deus pensou em você, Deus escolheu. E quando a gente entende que foi uma escolha de Deus, que foi um projeto de Deus, a gente começa a se olhar no espelho diferente. A gente começa a se amar, a gente começa a se aceitar, a gente começa a ter prazer naquilo que a gente vê. Porque a gente entende que a gente é o que nasceu para ser. Você não nasceu para ser outra coisa.
Você nasceu para ser você, como você é, do seu jeito, da sua maneira, com a sua singularidade. E quantos de nós somos comparados? Às vezes os nossos próprios pais fazem isso. Ah, porque você não é como seu irmão, porque você não é como sua irmã, porque você não é como fulano, você não é como cicrano. Ei! Não deixa que isso abale as suas estruturas. Sabe por quê? Porque você é como você tinha que ser. Porque Deus formou você como você é. E olha o que está escrito nesse livro. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os dias da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Eu lembro que quando mais nova, eu cantava num grupo, e aí o grupo ia viajar. A gente ia sair numa viagem na sexta-feira, ia voltar no domingo. E sabe aquele dia, aí você começa a ficar com medo. Eu comecei a sentir um certo medo. Eu falei, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa na viagem? Ai, será que esse ônibus vai virar? Será que vai ser um assalto? Sabe aquele sentimento de medo começou a me tomar. E aí eu conversei com uma amiga minha, que conhecia o amor de Deus, que tinha intimidade com Deus. E eu falei com essa amiga minha, falei, olha, ora por mim, porque eu tô sentindo assim uma coisa assim dessa viagem. E ela me fez uma pergunta, ela falou, Zandra, você acredita que Deus já cumpriu tudo que Ele tem para sua vida aqui nessa terra? Você acha que já cumpriu tudo que você veio fazer aqui? E naquela hora eu falei, não. Então, pode ir em paz. A sua viagem vai ser incrível, vai ser uma bênção, vai ser maravilhosa. Você vai voltar, sabe por quê? Porque tem muita coisa para você realizar ainda nessa terra. Tem muita gente ainda que você vai impactar. Tem muitas pessoas que você vai ainda ajudar. Tem muitas coisas boas que você ainda vai fazer. E eu quero refazer essa pergunta para você agora. Eu quero te perguntar, você já cumpriu tudo que você veio fazer aqui nessa terra? Você já cumpriu a sua missão? Porque se sua resposta é não, significa que ainda tem muita vida para viver. Tem muita coisa ainda para conquistar. Tem muita história ainda para escrever. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Até o lugar que você mora. Não sei se você é daqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, de fora do Brasil, não importa. O lugar que você mora hoje, Deus escolheu. Deus levou você para esse lugar. Deus te plantou nesse lugar. Para ir nesse lugar, você cumpriu o propósito que Ele preparou para você. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso, nada. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. Tudo. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias, do seu nascimento ou de quem são seus pais. Deus tinha um plano ao criar você. Não importa se seus pais foram bons com você. Não importa se eles foram ruins com você. Não importa se seus pais foram indiferentes com você. Não importa. Deus sabia que esses dois indivíduos, o seu pai e a sua mãe, possuíam a constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formar você. Porque às vezes a gente reclama, não sei se meu pai é o pai que eu queria ter. Minha mãe não é essa mãe que eu queria ter. Não reclama do seu pai ou da sua mãe, porque Deus escolheu eles. Eles tinham a genética certa para gerar você. Era a conjunção deles para gerar você. Era o DNA deles para gerar você. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Eles foram planejados por Deus.
Você é planejada por Deus. Eu sou planejado por Deus. Você é planejado por Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Eu não sei como foi a história da sua concepção, de como você veio ao mundo, mas até isso Deus levou em conta. Porque algumas pessoas passaram por momentos muito difíceis na vida delas. Uma educação muito difícil, pais muito rudes. Mas existe um propósito aí, de repente, essa rigidez do seu pai ou essa dureza da sua mãe precisavam existir para formar hoje esse homem e essa mulher forte que você se tornou. Talvez seu pai ou sua mãe ficasse o tempo todo protegendo você, você não conseguisse chegar a essa fortaleza que você é hoje, essa força que você tem. Então tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Vamos seguir lendo. O que Rick compartilha? Ele diz o seguinte: Deus nunca faz nada por acaso. Nunca, nunca, nunca. Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que ele criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada para um propósito. Você nasceu para um propósito. Você tem uma missão aqui. Você não é um acidente. Você pode até comentar aí essa hashtag, escreve essa hashtag aí. Eu não sou um acidente, eu não sou um acidente. Não, 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 não. Eu não sou um acidente, eu sou um projeto de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando você entende que você é um projeto de Deus, tudo muda. Tudo muda. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa ser perfeito para todo mundo, mas aos olhos do seu Pai, você é perfeito. Você é especial. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem. A Bíblia diz, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Quando você entende que você é especial para Deus, que você existe para Deus, que você é percebido por Deus. Eu me lembro de algumas situações que eu entro em grandes auditórios. E quando eu percorro ali, para muitas pessoas eu passo despercebida. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra uma vez num lugar para 1000 pessoas. 1000 pessoas. Na véspera daquele lugar, naquele dia, daquele evento, na véspera, eu fui naquele ambiente para conhecer o ambiente. Eu sou professora de oratória e eu gosto de acessar, eu ensino meus alunos. Acesse o lugar que você vai palestrar, sinta o ambiente, perceba o palco, perceba as pessoas, porque isso vai te dar mais poder para você entregar um conteúdo. E eu fui na véspera naquele lugar e eu passei por várias pessoas e as pessoas não me reconheceram. Apesar de estar a minha foto estampada em vários lugares daquele lugar, mas muitos não conseguiram me notar, não conseguiram me perceber. Eu sentei, eu assisti as palestras que aconteceram na véspera daquele dia e as pessoas não me perceberam. E no dia seguinte, eu fui lá, entreguei o conteúdo que eu tinha, subi naquele palco, fiz uma palestra melhor que eu pude fazer. E quando eu saí daquele palco, quando eu desci daquele palco, muita gente veio atrás de mim, muita gente queria tirar foto comigo, queria estar perto de mim, queria conversar comigo, queria me acessar. E naquele momento, naquela hora, Deus falou comigo. Naquela hora, Deus falou comigo. E Deus me fez refletir: quem você era ontem? E naquela hora eu entendi que ontem, para aquelas pessoas, eu não era ninguém. Só que para Deus, não. Para Deus é diferente. Para Deus, você sempre vai ser percebido, você sempre vai ser enxergado, você sempre vai ser notado. Você nunca vai passar por nenhum momento, nenhuma situação, nenhum lugar sem que Deus olhe para você e diga:
é ali, ó. Ó quem tá passando ali, ó. Ó Tamires ali. Olha Igor ali. Olha a Licimara passando. Cláudia. Deus percebe você. Deus nos percebe. Deus pensou em nós antes de formar o mundo. E olha o que esse livro fala pra gente, compartilha com a gente. É o seguinte, ó. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendam sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência. O universo foi feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Esse é o lugar que é possível. Deus formou esse lugar porque Ele pensou em mim e em você. E por que Deus fez tudo isso? Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós. Porque Ele é um Deus de amor. É um Deus de amor, é o que está escrito aqui. É o que está escrito, uma vida com propósito. O segundo dia. Está escrito assim, olha. Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender. Você foi criado para ser um alvo do amor de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Escreve essa frase aí, gente, pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Escreve aí. Eu fui criado para ser um alvo do amor de Deus. Deus mirou em você e falou assim, olha, eu vou te amar. Eu quero te amar. Eu te amo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Quando você entender que você é amado por Deus, que você é especial para Deus, que você é formado por Deus. Olha, quando você entender esse amor, ninguém mais segurará você. Ninguém mais resistirá a você. Ninguém mais maltratará você, porque você vai se sentir amado por Deus. Isso, Paulinha já comentou aí. Eu fui criada para ser um alvo do amor de Deus. Ponto! Ninguém vai mudar isso, mesmo que ninguém queira acreditar. E daí? E daí? Essa verdade chegou para você. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor, ela diz que Deus é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na irmandade da Trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz, vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, desde que nasceram, e que tenham carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que sustentará vocês. Uau! Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Às vezes a gente fica preocupado com a aparência. Eu mesmo aqui, de vez em quando, eu quero arrumar aqui o cabelo. A gente às vezes fica preocupado com a aparência, mas Deus, Ele vê o nosso coração. E Ele fala, olha, quando você tiver com o cabelo todo branquinho, ainda assim, eu vou estar sustentando você, eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. O resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler esse livro agora, pois a vida não teria nenhum propósito, nenhum significado, nenhuma importância. Não haveria certo e errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra. E tem pessoas que têm vivido esses anos aqui na Terra desse jeito, dormindo, acordando e vivendo o lema daquela música, deixa a vida me levar. Só que você não nasceu para a vida te levar. Você nasceu para levar a vida na direção do propósito para o qual você nasceu. Você nasceu para um propósito. Uau! Eu já estou fechando. Diz assim, ó.
Mas há um Deus que o fez por uma razão e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência da nossa vida. Em Romanos 12, no versículo 3, diz assim: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Então precisamos entender que nós não somos um acidente, nós somos um projeto de Deus. Você nasceu com um propósito. Deus formou você, Deus criou você e Deus tem te sustentado até agora com um propósito. E é por isso que você tem essa força que você tem. Porque talvez se outra pessoa estivesse no seu lugar, já tivesse desistido, já tivesse parado. E quantos momentos difíceis você já passou na sua vida e você já se perguntou, meu Deus, como? Por que comigo? Como assim? De novo, mais uma vez. E Deus fala pra você assim, olha, sabe por quê? Porque você é forte. Porque você suporta, porque você aguenta, porque eu estou forjando você, porque eu estou formando você, porque eu estou traçando algo muito maior, numa dimensão muito maior para você. Hoje, às vezes, eu fico falando assim, eu fico pensando, meu Deus, há um tempo atrás eu era uma menina que tinha tanto medo de falar, tanto medo de falar. A primeira vez que eu peguei o microfone na minha vida, eu cheguei lá na frente, dei uma crise de choro, eu era uma criança. Eu tinha uns 13 anos de idade, eu era uma criança, eu comecei a chorar copiosamente. Minha mãe chegou lá na frente e olha que coisa linda a importância de você ter uma pessoa de autoridade na sua vida. Minha mãe chegou lá na minha frente, eu abracei minha mãe, comecei a chorar e falei, mãe, me tira daqui, eu tô com vergonha. Minha mãe se abaixou, olhou no meu olho e falou assim, filha, eu não vou tirar você daqui, porque você vai cantar. Eu ia cantar, você vai cantar, você ensaiou, você está pronta e eu vou ficar aqui do seu lado. Eu vou ficar aqui do seu lado. E eu me lembro, eu tenho uma fotografia desse dia, exatamente daquele cenário, daquele momento. A fotografia não papel, a fotografia na minha mente, na minha memória. E naquele dia eu me escondi atrás da minha mãe. Minha mãe ficou na frente em pé. E eu, uma criança totalmente escondida por trás da minha mãe. E segui cantando. E cumpri o propósito que eu tinha que fazer. E hoje, depois de tantos anos, eu entendo o propósito de eu ter tocado naquele microfone quando eu tinha 13 anos de idade. Tinha um propósito, tinha um plano, tinha um projeto. E por causa disso, hoje, quantas pessoas eu consigo ajudar e dizer assim, olha, pega esse microfone porque você pode. Existe um propósito para tudo. E eu tinha que passar por aqueles momentos difíceis. Não foi uma vez só que eu me escondi. Não foi uma vez só que eu chorei. Não foi uma vez só que eu fugi. Não foi uma vez só que eu tremi. Mas eu precisei passar por aquilo tudo. Porque hoje, quando um aluno chega pra mim e fala assim, Zandra, eu não consigo porque acontece isso comigo. Eu falo, eu sei. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tenho essa experiência. Mas eu precisei passar por essa experiência para hoje eu poder ajudar você. E isso é uma resposta de todas as lutas que você enfrenta, todas as dificuldades que você enfrenta, tudo que você enfrenta, entenda que serve para você vencer, para você superar, porque amanhã a sua experiência vai fazer com que alguém tenha a sua própria vida transformada. E vamos lá para o nosso caderno, pega o seu caderno, pega a sua caneta. Para quem está chegando hoje na live, deixa eu te explicar, todos os dias você precisa trazer um caderno e uma caneta para você anotar todos os insights que você tem aqui. Tudo que Deus fala com você, tudo que esse livro está revelando para você por meio da vida desse autor, Rick Warren. E hoje eu quero que você escreva aí a reflexão, tá? A reflexão é, não sou um acidente. Não sou um acidente. Essa é a reflexão.
É para você pensar nisso, para você eternizar isso, para você entender isso, para você refletir. De repente, após essa live, você vai deitar na sua cama, você vai olhar para o teto e vai refletir e dizer: uau, eu não sou um acidente, eu sou um projeto de Deus, eu fui planejado por Deus. Memorização, escreve aí no seu caderno, memorização, 2 pontos. Eu sou seu Criador. Escreve isso. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. E quem está dizendo isso não é o Rick, não é Zandra. Quem está dizendo isso é Deus. Aonde está escrito isso, Zandra? Isaías 44, versículo 2. E qual é a pergunta hoje, Zandra, para a gente meditar? Para quem está acompanhando a partir de hoje, todos os dias a gente tem uma pergunta que nos leva à meditação, para a gente passar todo dia pensando na resposta dessa pergunta. E a pergunta dessa noite, onde você vai escrever no seu caderno meditação, 2 pontos e escrever a pergunta. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, eu vou repetir. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, escreve aí, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Forte. Eu vou repetir a nossa meditação. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva. Deus fez você de forma exclusiva. Quando Deus fez você de forma exclusiva, única, que áreas da minha personalidade, que áreas da minha formação, que áreas da minha aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Passe todo dia. Você vai dormir essa noite, vai acordar amanhã, passar o dia inteiro refletindo. Será que eu estou tendo dificuldade de aceitar algo em mim? Porque se você estiver tendo dificuldade de aceitar a sua formação, de aceitar a sua personalidade, de aceitar a sua aparência, quem vai te ajudar a se aceitar é aquele que te criou, é aquele que te formou, Deus. Porque Ele caprichou em criar você. Mesmo que você não seja como você pensou que seria, você é como o seu Criador pensou que você seria. Eu quero agradecer pela sua companhia, te parabenizar porque você está firme. Dia 2, bateu o martelo, fechamos dia 2. E eu tenho certeza que cada dia será uma experiência diferente. E eu quero convidar você, encorajar você a compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo transformador. Eu quero te desejar uma noite de paz, que Deus abençoe sua noite, uma noite tranquila, de paz, de regozijo, e que todo aprendizado que a gente está desenvolvendo, hoje é o 2º dia, ainda temos 38 dias para vivermos experiências incríveis aqui. E olha, eu quero ver você comigo até o fim. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. E a gente se encontra amanhã, 22h02. Tchau, tchau.